Bom dia a todos, é um prazer, nós da SBPC, eu sou Miriam Grossi, secretária da SBPC, e nós estamos com, né, três cientistas aqui para contribuir nesse dia de defesa da democracia, nesse movimento dos direitos já, e é com muita satisfação que eu gostaria de apresentar os nossos cientistas convidados para dialogar sobre esse tema da democracia, a professora Flávia Biroli, que é cientista política, professora da UNB, ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e também uma grande especialista na área dos direitos das mulheres, foi nossa representante nos grupos interseccionais de especialistas da ONU, e estamos muito contentes de tê-la aqui, professora Flávia. Também temos aqui, né, o prazer de ter o professor Alberto Conblint, da Argentina, nosso colega, professor biólogo molecular, professor titular da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, membro do Conselho Superior do CONICET, representante da biologia, e também o nosso colega, professor Aldo Zarbin, nosso colega do Conselho da SBPC, que é químico, professor da Universidade Federal do Paraná, e também membro da Academia Brasileira de Ciências. É um prazer muito grande de ter vocês para a gente começar a dialogar sobre essa questão da democracia. Nós vamos aqui fazer uma roda de conversa sobre esses vários temas. Então, eu vou começar perguntando para o professor Alberto, né, para nós sempre as pessoas mais de longe, aqui nosso colega da Argentina. Professor Alberto, o senhor poderia nos falar, eu sei que o senhor é um grande especialista sobre essas questões da democracia, como você vê o papel da democracia para defender, o papel da ciência para defender a democracia nos nossos países? Ok, bom dia, muito obrigado. Eu quero agradecer a SBPC e a Miriam pelo convite. Eu vou passar a falar em espanhol. Eu já dizia que não falo português, mas não gosto de falar portunhol. E se vou falar de política e de ciência no meu português, vai terminar sendo portunhol. Então, passo ao espanhol. A pergunta é: ¿cuál es el papel de la ciencia para defender la democracia? Bueno, voy a empezar diciendo que desde hace mucho tiempo yo estoy convencido de que me importa más el compromiso social de los científicos que la importancia social del tema que investigan. Y esto tiene que ver con que la ciencia, en general, la buena ciencia está en las fronteras del conocimiento y no siempre lo que se investiga tiene una aplicación inmediata. Sin embargo, la práctica de la ciencia es importante porque permite contribuir a la sociedad y permite contribuir a la democracia. Hay al menos dos aspectos. Uno sería la formación de una opinión pública informada en temas donde la opinión pública tiene que votar o participar. Por ejemplo, calentamiento global, organismos genéticamente modificados, aborto, violencia de género, minería a cielo abierto, vacunas, privacidad de datos genéticos, el uso de cannabis medicinal, los problemas de la reproducción asistida, el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantatorio. Todos estos temas necesitan de la ciencia para que la democracia pueda avanzar sin dogmas y sin pensamiento arbitrario. Y justamente la segunda contribución es el pensamiento crítico, porque lamentablemente nuestras sociedades, y eso las condiciona en cuanto al voto, cada vez se alejan más del pensamiento crítico. Cada vez toman decisiones o emiten afirmaciones que no están fundamentadas por la evidencia. Y hay muchos ejemplos sobre esto, desde la promoción de medicamentos que no están aprobados o no están comprobados, hasta el proponer soluciones mágicas o religiosas a problemas que nada tienen que ver con la magia y con la religión. Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico es una contribución muy importante de la ciencia
a la democracia. Y bueno, dejo la palabra a otros colegas y después sigo contando algunas cosas. Muito obrigada, professor Alberto. Acho que a sua já deu a partida para a nossa reflexão, temos muitas coisas a dizer. Professor Aldo, você gostaria de contribuir? E bom dia, inicialmente. Obrigado, Miriam, obrigado, SBPC, pelo convite. Um grande prazer estar aqui, principalmente na companhia de gente tão ilustre, gente que eu admiro tanto. Muito obrigado. Eu acho que o Alberto colocou muito bem a importância, o papel social da ciência, né? A gente tem que pensar que a democracia, antes de mais nada, tem que ser para a população. E, diretamente, a ciência é responsável pelo bem-estar da população. Sem pensar inicialmente nos aspectos fundamentais que o Alberto falou, do compromisso social, que isso eu gostaria de abordar num segundo momento. Mas, num primeiro momento, diretamente, o fruto da ciência, que é a tecnologia, ela tem a função primordial de trazer bem-estar à população. Veja, estamos nós aqui, cada um de nós na sua residência, estamos conversando nesse momento graças a um desenvolvimento científico. Isso é um bem-estar. Estamos agasalhados, estamos morando bem, estamos com saúde graças à vacina, graças a medicamento, graças a novos materiais que são frutos do desenvolvimento científico. E quando o desenvolvimento científico, cuja única função é, ou deveria ser, o bem-estar da população, nós estamos falando, então, num grande comprometimento da ciência com a democracia. Eu vejo que, nesse primeiro momento, eu queria deixar esse recado, a parte do comprometimento social, que eu acho fundamental, que o Alberto citou, talvez eu aborde no segundo momento. Mas a ciência, sim, ajuda na democracia a partir do momento em que se compromete com o bem-estar da população. Eu acho fundamental. Muito obrigado, Aldo. Eu passaria, então, para a Flávia, nossa especialista da ciência política, para nos ajudar a refletir sobre essa questão, né, da relação entre ciência e democracia. Muito obrigada, Miriam, SBPC. É realmente um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Alberto, com o Aldo, e discutindo esse tema que é tão relevante e que é tão desafiador nesse momento em que estamos vivendo, né? A gente não está discutindo o papel da ciência para as democracias em um momento confortável, do ponto de vista do contexto, né, de consolidação de valores e de instituições democráticas em muitas partes do mundo, e no país, particularmente, a gente faz essa discussão em um momento de crise muito profunda, né? Eu vou no caminho já aberto pelos meus colegas. Em primeiro lugar, esse compromisso social da ciência me parece o ponto fundamental, né? Da ciência, das cientistas, dos cientistas, das instituições em que produzimos ciência, né? E isso nos traz uma perspectiva do fazer científico que vai além das nossas trajetórias individuais, né? Eu acho que o tempo todo o exercício de resgatar a dimensão coletiva do fazer científico é muito importante. E em sociedades em profunda transformação, né, pensando nas nossas sociedades contemporâneas, num prazo mais alargado, essa perspectiva coletiva que permite refletir e construir alternativas, ainda que mediadas, claro, né, para as nossas dificuldades, ela me parece fundamental. E aí eu queria só acrescentar um ponto, né, que é o fato de que esse compromisso social, pensado dessa perspectiva, que nos desloca para o coletivo, ele nos leva a pensar que relação a ciência pode estabelecer com as enormes desigualdades que constituem os contextos, né, em que nós atuamos. Por que eu coloco isso? Porque uma das hipóteses para a gente pensar o enfraquecimento das democracias, dos valores democráticos, é justamente o fato de que, por algum tempo, as democracias se acomodaram bem a níveis altos de desigualdade, né? Ou bem no sentido de que, em termos institucionais, os procedimentos se mantiveram com alguma regularidade. E hoje a gente vê, né, o quanto existem, então, descrenças na política democrática que tem relação com essas fortes desigualdades. Então, o que nós, como cientistas, temos a oferecer, né, se pensamos em sociedades que podem ser
mais fortes democraticamente e também mais justas socialmente. Me parece que é uma questão central. Muito obrigado, Flávia. Eu acho que, né, que tu também trouxesse essa reflexão fundamental do lugar que a ciência tem justamente para combater as desigualdades, sabendo que, sobretudo nesse momento, não apenas de retrocessos políticos em relação à democracia, nós também estamos vivendo esse momento de extremo neoliberalismo global, né? Isso tanto no Brasil, na Argentina, em todos os lugares do mundo, onde nós estamos vendo cada vez mais o aumento dessa desigualdade e essa, né, essa separação cada vez maior entre os muito ricos e uma massa cada vez mais, né, ampla de pessoas na extrema pobreza, como é o caso aqui no Brasil, esse momento onde nós, infelizmente, voltamos a índices alarmantes né, de fome, de pobreza, de desemprego, dados também, evidentemente, por esse contexto da pandemia, mas também por esse momento onde nós vemos a nossa democracia extremamente ameaçada no Brasil. Bom, eu gostei muito dessa primeira, né, reflexão que vocês fizeram, mas eu gostaria então de que a gente avançasse um pouco nessa reflexão sobre o que vocês colocaram, sobre todos, né, sobre o papel social que nós temos enquanto cientistas e pensando na ciência como algo que também é produzido por indivíduos, né, sujeitos. Flávia também lembrou, somos homens e mulheres, e a ciência que nós produzimos, ela é o conjunto também das nossas práticas sociais nos nossos laboratórios, nas nossas universidades, nas nossas associações científicas. Eu queria, então, continuar conversando com vocês e perguntar um pouco isso. Como é que vocês estão vendo, nesse momento, essa relação entre democracia, ciência e a pluralidade, né, e a liberdade democrática? Como é que estão vendo, nesse momento, que ameaças nós estamos sofrendo em relação, né, ao exercício democrático na nossa prática profissional enquanto cientistas, nas nossas diferentes áreas aqui de conhecimento? Eu passaria, então, mudando um pouco a nossa ordem, eu começaria com o professor Aldo, é possível? Pode. Bom, essa é uma questão que a gente vai ter que sumarizar muito, né? Porque a gente poderia ficar falando aqui horas a respeito disso. Nós estamos sofrendo ataques, às vezes, muito bem concentrados, às vezes, muito bem concertados, e às vezes até parece que aleatórios, mas por todos os lados, no fundo, por todos os lados. Eu acho que o primeiro ataque que a gente vem sofrendo, aqui no Brasil, por exemplo, é um ataque muito sistemático às maiores instituições responsáveis pela ciência e, no caso do Brasil, também por ensino, que são as universidades públicas, né? A democracia vem sendo atacada diretamente nas universidades públicas, quando, por exemplo, o atual governo não respeita as consultas feitas pela comunidade na indicação dos reitores das universidades federais, né? Quer dizer, um ataque direto. Reitores e candidatos que não têm a preferência da população, da comunidade, muitas vezes, que estão muito aquém da preferência da comunidade, que têm sido indicados devido a um alinhamento com o governo central, que já é um ataque brutal à universidade. E a democracia, logicamente. Um segundo ponto com relação à universidade é um ataque na imagem da universidade, do cientista. Porque às vezes as pessoas não têm essa clareza que a ciência no Brasil está intimamente mesclada com a educação superior. 95% da ciência que se faz nesse país se faz dentro de universidades e públicas, como deve ser, né? A ciência não deve ter foco comercial, né? Óbvio que ela precisa ter para o desenvolvimento, mas essa ciência que nós estamos falando aqui, que é a base da democracia, que está centrado na liberdade de pensamento, ela deve ter exatamente isso, liberdade para que seja conduzido, né? Então, deve ser feito nas universidades. Então, a gente está sentindo um ataque violento às universidades públicas. Nós estamos isso desde o início desse governo, na verdade, no final do governo anterior, no início desse governo. Nós temos visto ataques com relação à moral dos professores, com relação à pseudo-moral, né? Com relação a uma quantidade absurda de fake news, plantações de maconha nas universidades,
festas com pessoas nuas. Eu estou há 23 anos na universidade e nunca vi nada disso. Então, a gente tá sequencialmente vendo esse tipo de ataque, exatamente para minar, porque as universidades são os focos de resistência. E se engana muito quem acha que não há pessoas de direito na universidade. A universidade tem o seu pluralismo, nós temos todas as cores aqui dentro da universidade. E o que faz a universidade viver é exatamente essa possibilidade, essa liberdade de pensamento, liberdade de expressar o pensamento, que é a base da democracia. Então, a gente tem ataque por aí, né? A gente tem ataques individuais a alguns pesquisadores, porque externam suas opiniões. Existem vários exemplos aqui no país recentemente, né, de pessoas que estão sendo simplesmente achincalhadas pelas redes sociais e até com processo na justiça, simplesmente por emitirem as suas opiniões. Então, esse é um momento muito sério. Eu acho que esse é um momento de resistência que parte de dentro da universidade. A comunidade universitária tem que estar muito ciente disso. A gente precisa levantar o que nós temos de melhor dentro da universidade, que é exatamente a liberdade de pensamento, a pluralidade, para evitar ou para minimizar esses ataques nesse momento. Eu teria muito mais o que falar a respeito disso, mas eu paro por aqui para dar espaço para os meus colegas. Não, nós vamos continuar conversando. Eu acho que tu trouxesse uma série de questões, né, que estamos vivendo aqui agora no Brasil. E eu perguntaria para o senhor Alberto, né, como está a situação na Argentina, como, né, o senhor vê essa questão na sua experiência profissional como cientista na Argentina y también ligado a CONICET. Bueno, nosotros hemos tenido una larga experiencia de ataque de la derecha a las universidades públicas y a la ciencia. Esa larga experiencia nos muestra que hay dos motivos, por lo menos. Uno es el económico, porque para la derecha neoliberal, para los gobiernos como tuvimos a Menem o a Macri, la ciencia no cumple ningún valor porque no promueven la industria nacional, porque no promueven la transferencia de conocimiento desde la academia para dar valor agregado a los productos del país, porque abren el mercado, en fin, por lo que es característico de la derecha neoliberal. Pero también está el tema político. Y el tema político, paradójicamente, ha sido siempre demonizar a las universidades públicas, diciendo que son lugares donde se hace política y no se estudia. Yo defiendo que se hagan las dos cosas, política y estudiar, porque la universidad es el centro generador de conocimiento y por lo tanto es obvio que hay discusión política dentro de la universidad. Pero esa demonización ha tenido su pico en la época de Menem. Era a su vez una promoción del negocio de la universidad privada. Y la universidad privada en la Argentina al menos es de muy mala calidad. Excepto algunas excepciones, fundamentalmente en ciencias sociales y economía, el resto de las universidades privadas no puede competir ni nada con la universidad pública. La universidad pública es el centro de excelencia. Los mejores científicos y profesionales, incluso liberales, salen de las universidades públicas que siguen siendo en nuestro país gratuitas, abiertas, cogobernadas y laicas. Y eso le molesta mucho a la reacción, le molesta terriblemente a la derecha, que el éxito venga de un proyecto que es un proyecto de universidad abierta y estatal. Así que sí, lo hemos vivido, afortunadamente en este nuevo gobierno de los dos Fernández, eso no ocurre y es todo lo contrario, hay un apoyo a la ciencia y hay un apoyo a la universidad pública. Professor Alberto, muito obrigado, né, por esses dados comparativos. A gente vê que essa questão justamente, né, do capital e econômico entrando e esse mercado do ensino público superior, do ensino superior, né, e os ataques às universidades públicas é algo que nós estamos também vivendo intensamente no Brasil e que eu acho que a experiência da Argentina ela também ajuda, né, a nos ilustrar sobre os riscos que isso vem acontecendo. Bom, eu passo a palavra para a Flávia, acho que nós já entramos nesse assunto das universidades, mas também, Flávia, se tu quiseres voltar às questões mais epistemológicas, né, dessa reflexão entre, né, a ciência e as liberdades, gostaríamos muito de te escutar.
Obrigada, Miriam. Bom ouvir os colegas que, de novo, já abriram aí os caminhos, né? Eu acho que, da maneira como Aldo situou o caso brasileiro, a gente percebe muito claramente, Alberto, aqui, nesse momento, como tem se dado essa conformação de uma agenda neoliberal extrema, né, de fato, que vem significando não só uma opção por ajustes econômicos que restringem as políticas e os direitos sociais, mas a gente vê algo que é muito interessante, que é uma recusa até mesmo por utilizar o orçamento aprovado, dotado para os ministérios da educação, da saúde, pelo Congresso Nacional, né? Eu estava fazendo um levantamento recentemente e é muito interessante observar, né? Trata-se de uma forma neoliberal de restringir as atividades em que não é simplesmente a falta de recursos, dada, claro, a moldura também das políticas de austeridade, mas é uma recusa à responsabilidade coletiva por manter essas políticas. O Ministério da Educação no Brasil se recusou, no ano passado e nesse ano, a utilizar recursos de apoio à informatização, né, ao ensino remoto nas escolas. Então, isso nos dá uma indicação do que está se passando no país. E isso vem junto com o ultraconservadorismo, né, de matiz fascista ou neofascista, o que significa que nós hoje produzimos ciência no Brasil em um contexto de restrição e de ameaça, né? Ainda que as ameaças tenham se apresentado de maneira concreta para algumas e alguns pesquisadores, nós vivemos num contexto de muito receio quanto ao que significa fazer as nossas atividades corriqueiras, né? No meu entendimento, isso mostra o quanto a democracia brasileira se deteriorou. Todos nós que estamos na universidade há algum tempo já tínhamos lidado com restrições econômicas, restrições nas políticas, né, de financiamento, mas quando essas restrições vêm junto com um ambiente de restrição à crítica, ao potencial da ciência, marcado, como falou o Aldo antes, pelas fake news, pela desinformação, né, coordenada. Ela é coordenada, né? Então, Miriam, eu não vou continuar porque eu falei muito, mas isso tudo nos mostra de que liberdade fala a extrema-direita brasileira, né? Em consonância com uma extrema-direita em outras partes do mundo. A liberdade de que falam, ela não tem nada a ver com a possibilidade de uma coletividade se autoafirmar, garantindo, inclusive no plano individual, uma vida digna, com, né, potencial de construir um futuro para as novas gerações, né? Até mesmo as solidariedades, elas vão sendo minadas, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Nós, a partir das universidades, nós como cientistas, eu acho que nós também temos esse papel, né? Como é que a gente colabora para restaurar essas solidariedades em um momento em que elas estão sendo minadas pela desinformação, pelo ódio, pelas perseguições? Bom, já temos toda uma pauta de questões aqui, né, que foram trazidas nessa segunda rodada. Eu, pegando uma das questões, né, que a Flávia abordou aqui, que são essas ameaças, esses receios, digamos, essa, né, talvez também autocensura. Eu falo por mim, também sou antropóloga, e tenho visto isso, de que já em várias situações já tenho me percebido cuidando as palavras que vou usar, dependendo do contexto, sendo, né, cada vez mais a gente está vivendo esse contexto público, das atividades gravadas e públicas, né, disponibilizadas online, como a gente tem vivido justamente esse cerceamento da nossa prática de pensar, né, que é o que nos caracteriza enquanto cientistas. Como vocês têm visto isso, têm percebido, se têm percebido ou não, nas práticas de vocês, esses cerceamentos, esses novos controles, como eles estão acontecendo, essa censura e autocensura que nós, pelo menos no Brasil, nós estamos vivendo nesse momento de cerceamento às liberdades democráticas, que, aliás, era, né, na minha juventude, enquanto estudante, durante a ditadura militar,
nos anos 70 no Brasil. Essa era a nossa grande palavra de ordem, pelas liberdades democráticas. E vejo novamente elas, nesse momento, se tornando urgentes para nossa prática profissional, nossa prática científica e cidadã nesse momento. Professor Alberto, como o senhor vê essas questões na sua prática e na experiência argentina? Es difícil comparar Brasil con Argentina porque los procesos históricos no se dieron exactamente igual, pero los fundamentos son los mismos. Obviamente, las libertades democráticas son esenciales y acá me quiero detener un poco en la parte política. En realidad, la democracia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. La democracia es un instrumento para la felicidad del pueblo y si a través del simple voto, que es una parte no única de la democracia, se llega a la infelicidad del pueblo, es que hay algo que no está bien, porque lo que uno se tiene que preguntar es por qué el pueblo vota a líderes. Quiero detenerme un rato, perdónenme. Yo divido a los líderes, no es una definición mía, entre los paradigmáticos y los arquetípicos. Un líder arquetípico es aquel que representa lo bueno y lo malo del pueblo que lo vota. Y un líder paradigmático es un líder que trata de empujar al pueblo hacia las cosas buenas, las cosas progresistas. ¿Por qué el pueblo vota líderes arquetípicos que terminan siendo desmentidores de la democracia? ¿Por qué llegamos a esa situación? Y acá hay que analizar un poco qué es lo que hace la derecha en el mundo. La derecha se está apropiando de las calles. La derecha está usando los métodos tradicionales que utilizaba la izquierda. Está apelando a la rebeldía y está apelando a la desobediencia, que eran banderas de la izquierda. Entonces, y ni siquiera esto se explica por los medios de difusión masivos, porque en la Argentina los medios monopolizados defienden a la derecha, pero en Brasil tengo entendido que los medios monopolizados ahora están enfrentados con Bolsonaro. Y sin embargo, en ambos lados hay un sector de la población que vota opciones de derecha, que en definitiva están absolutamente encontradas con la práctica de la ciencia. Siempre lo han estado, históricamente. No solamente por el ajuste presupuestario, sino por lo que ustedes dicen de la persecución, del miedo, de la censura. Entonces, el problema del fascismo o de los tintes fascistas de los gobiernos de derecha, sobre todo en Latinoamérica, la pregunta es de ¿por qué obtienen ese apoyo popular para ganar? ¿No? Y utilizan la metáfora de la antipolítica. O sea, son todos iguales, todos son corruptos, entonces tenemos la salida individual. Y yo creo que la resistencia a ese fascismo en todos los países tiene que ser la recuperación de la política. O sea, debemos recuperar la política como un bien positivo que está relacionado con el pensamiento crítico y con la ciencia. Debemos recuperar la calle también, porque se da la paradoja de que en la pandemia los sectores progresistas no salimos a la calle porque nos cuidábamos y cuidábamos a los otros, pero los sectores de derecha salieron desde el primer día con banderas antivacunas o a reclamar por las libertades porque se los confinaba en sus casas. Y sobre todo tener en cuenta que hoy en día cualquier gobierno progresista que suba en reemplazo de uno de derecha, como esperemos que ocurra en Brasil, tiene que de entrada generar acciones concretas que favorezcan el bienestar del pueblo y la redistribución de la riqueza, porque si solo se va a quedar en las buenas intenciones y en el discurso, la derecha va a volver. Muito obrigado, professor Alberto. Realmente, eu acho que essas questões, né, de como a liberdade tem sido esses conceitos como o conceito de liberdade e democracia, né, e a rebeldia, e as próprias formas políticas, estéticas de manifestação têm sido apropriadas pelos movimentos de direita e de extrema-direita aqui no Brasil também, são muito visíveis. Nós estamos hoje gravando esse programa no dia 9 de setembro,
né? Vimos há 2 dias atrás as manifestações no dia da independência do Brasil, como elas se deram, e elas são questões muito presentes, muito fortes. Eu acho que outra questão, né, que vocês trazem também, e que eu acho que gostaria de também de escutar o Aldo um pouco sobre isso, sobre justamente, quer dizer, como a gente está vivendo desde o início também da pandemia, essa exacerbação desse conceito de liberdade, né, da minha liberdade. Eu posso não tomar vacina, eu posso não usar máscara, eu posso fazer o que eu quero. A ideia de uma liberdade individual, lembrando que esse é um conceito fundamental, né, da democracia, e agora ela tem sido usada não para o coletivo, mas como uma liberdade do sujeito, do indivíduo. Aldo, como é que você vê essas questões, né, do seu ponto de vista enquanto cientista e da sua prática também nessa área? O que significa, afinal, essa liberdade e como ela está sendo reapropriada nesse sentido de um direito individual que não tem mais ligação com o coletivo, com o social, né, com o que é a essência da democracia? Eu acho que são questões. A minha mãe me dizia, quando eu era criança, uma frase que era assim: a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Que é uma forma muito, muito simples de dizer que a gente tem liberdade, mas isso é um tratado coletivo. Né? Eu não posso decidir pela minha liberdade, pelo meu direito, passando por cima da liberdade do meu colega aqui do lado e das outras pessoas. Então, a história da vacina é um tratado coletivo. Né? Não existe a opção de eu decido não fazer isso, porque quando você decide não tomar a vacina, você está sendo vetor de um vírus que vai contaminar todas as pessoas ao seu redor. Então, existem esse conceito de até onde vai a liberdade, né? A história da liberdade de expressão, quer dizer, aquele ditado que todo mundo ficou até comum dizer ultimamente, né? Se há 10 pessoas sentadas numa mesa e chega um nazista e ninguém se levanta, significa que tem 11 pessoas sentadas na mesa. Né? Então, a liberdade de expressão barra nos limites da lei, no limite do crime. Racismo não é liberdade de expressão, porque nós estamos entrando dentro de um campo que fere a liberdade, fere direitos e, portanto, entrando em campo criminal. Então, eu vejo que essa questão e muito ou tudo do que o Alberto citou anteriormente, que eu concordo plenamente, passa, no fundo, por uma terrível falta de educação da população. E aqui a educação, principalmente a educação política. A gente não consegue enxergar na população a noção de causa e efeito. Existem pessoas reivindicando coisas que não fazem a menor ideia do que significa, simplesmente porque foram inundadas, aí sim, pela direita, que tem uma coisa muito importante, que são recursos para isso, financeiro. Então, está sendo inundado de informações. As fake news não partem da tia do café. As fake news partem de esquemas altamente organizados, né, que envolvem dinheiro, muito recurso. Né? Então, isso é um programa mundial, e nós sabemos muito bem disso. Então, quando você não tem um mínimo de educação, e aqui eu falo em educação política e educação científica, né, a noção de causa e efeito, a educação científica é fundamental. Né? A gente ter noção de que alguma informação não pode ser verdadeira, senso comum, isso passa por uma educação científica, uma educação política, educação de uma forma geral. E aqui entra a democracia no sentido do acesso. Né? Eu gostaria muito de falar sobre isso, talvez no próximo momento. Eu acho que democratizar é tornar acessível. Né? Então, o acesso à educação, à saúde, à informação, quer dizer que está aí atrás o bem-estar da população. Né? Então, eu creio que, no fundo, o próximo governo, que, oxalá, como disse o Alberto, seja um governo de esquerda ou um governo minimamente preocupado com o bem-estar da população, eu acho que a questão de educar a população para entender o que está acontecendo é fundamental. Porque quando você se deixa convencer, e isso a gente viu desde a campanha eleitoral aqui no Brasil, né? As pessoas em rede nacional falando sobre um programa de um determinado candidato, que o determinado candidato, quando foi ministro, teria implementado, que um dos programas mais absurdos
E o cara falando em rede nacional, não sendo desmentido, o que já é uma falha jornalística terrível, e, fundamentalmente, fazendo com que as pessoas acreditem, sendo que um mínimo de bom senso, um mínimo de educação, faz, não, isso não é possível. Né? Mas entra uma sequência interminável de informações enviesadas, mentirosas e com um propósito claro de confundir ou de direcionar para um determinado tipo de pensamento, e aí a pessoa que não é preparada simplesmente não consegue. Né? Então, acho que tem essa, eu acho que é uma questão fundamental, fundamental. É trabalhar com o bem-estar da população imediato, né? Acabar com a fome imediato, mas dar condições de educação de fato para a população. Eu acho que, Aldo, acho que tu trouxesse questões, né, sem citar, né, desses exemplos fake news que têm a ver com questões de gênero, sexualidade, né, que estão também de moralidade, né, o professor Alberto também citou da importância da ciência para questões como o aborto, como violência contra a mulher, a própria questão, né, do uso da cannabis medicinal, etc., que são questões que são caras, né, Flávia, ao nosso campo de estudo. Eu queria te escutar um pouco mais sobre, então, como é que a gente vê essas questões atingir, como elas não também, né, esses ataques à democracia, eles também não se dão, não são vividos da mesma forma por homens e mulheres, por pessoas brancas, negras, quer dizer, como é que tu vês, enquanto cientista política, essas desigualdades e o impacto que tem sobre diferentes grupos sociais, né, esse tipo de desinformação? Ótimo, Miriam, obrigada pela questão. Então, eu queria até começar com uma brincadeira, né, no meio da situação nossa trágica, que eu fiz muitas vezes com colegas da área de ciência política, que dizia respeito ao fato de que não existe cordão sanitário. Não adianta a gente dizer assim, não, mas a perseguição é contra quem estuda gênero. A perseguição é contra quem estuda desigualdades raciais, a perseguição... Não, quando a gente tem uma situação de restrição às condições de produção científica, em termos de financiamento e em termos dos constrangimentos que vêm na medida em que a nossa democracia entra numa crise tão profunda, isso pode atingir a qualquer pessoa. Mas há uma certa seletividade nessa ação coordenada para restringir a circulação de ideias. Isso a gente hoje já entende, e entende que isso não se dá só no caso brasileiro, né? Então, as pesquisas sobre desigualdades de gênero, questões relacionadas a desigualdades raciais e étnicas, elas são fundamentais, né, para expor o caráter desigual do cotidiano e da política institucional. E elas são um alvo direto, né? E me parece que elas são alvo direto por diferentes razões, mas uma delas é que nós, nessas áreas de estudo, operamos com problemas que eles descortinam a ideia de que as hierarquias são naturais. E interessa a essa política de extrema-direita a reafirmação de que as hierarquias, de que as desigualdades, elas são fundadas na natureza, né, por parâmetros, então, racistas ou sexistas, heteronormativos. Então, essa reafirmação de uma natureza, a gente vê, eu tenho pesquisado as reações contra a igualdade de gênero coordenadas, né, em diferentes partes da América Latina, e há um chamado à ideia de que há tradições nacionais que estão sendo prejudicadas, né, pela interferência de visões estrangeiras. Só que quando a gente vai ver o que são essas visões estrangeiras, eles estão falando do Sistema Internacional de Direitos Humanos, né? Eu acho que esse é um ponto, né? A ciência que a gente produz hoje, a gente até se esquece disso, mas ela está muito fincada no que foi a construção, desde o pós-guerra, de um Sistema Internacional de Direitos Humanos. Né, tem parâmetros, inclusive do ponto de vista ético e do ponto de vista mesmo do ambiente, em termos de valores, que informam a nossa produção, que tem a ver com esse sistema internacional de direitos humanos, com valores, né, que dizem respeito, inclusive, à nossa não aceitação como coletividade da desumanização de alguns segmentos da população. Né? E aí, só para fechar,
eu acho que tem um movimento que é interessante a gente observar, que é assim, junto com o ataque à ciência, com o anti-intelectualismo, vem uma abertura, né? Assim, se empurram os limites do discurso possível para que o discurso de ódio seja considerado aceitável, que a desumanização expressa seja considerada aceitável, né? E talvez essa seja a nossa fronteira civilizatória de luta como cientistas hoje, né? Que assim a gente atua justamente para não normalizar essa desumanização em diferentes maneiras naquilo que nós fazemos, né? Essa desumanização, ela é o contrário completo de uma democracia, né? No sentido tanto de um governo do povo, né? Quanto um governo para o povo, no sentido de que seja pensado como tendo um fim social, né? Mas também no sentido liberal da pluralidade. A gente, mesmo as democracias liberais, os seus cânones trazem, ainda que com limites, uma noção de pluralidade que é absolutamente descartada por esses ataques, né? Então, são ataques à ciência que são, ao mesmo tempo, uma forma de desumanização de setores da população. Quisiera contar una anécdota que va en línea con esto del ataque de los valores de la ciencia. Durante el gobierno del presidente Macri, su jefe de gabinete, es un hombre joven de derecha, no es fascista, públicamente decía muchas veces que el pensamiento crítico le había hecho mucho daño a la Argentina y que había que reemplazarlo por optimismo y entusiasmo. O sea, esa declaración de una verdad bruta era la tónica de ese gobierno. Con ese tipo de declaraciones es como que decir, bueno, no, la ciencia no sirve para nada, el pensamiento crítico no sirve para nada, tenemos que ser todos entusiastas, cerrar la grieta, cosa que es imposible, porque la grieta, no sé cómo se dice en portugués, grieta es la hendidura, O cercado, não é? No, es el Cercado, agujero, el buraco que está entre dos posiciones. O abismo. O abismo. Sí. Vala. ¿La? Vala. ¿Fala? Fala. Fala, sí. Fala. La falla. Bueno, cerrar la falla entre los dos mundos es imposible, porque hay dos proyectos diferentes. Entonces, pretender juntarlos es como si se pretendiera cerrar la contradicción de clase o la idea de que ricos y pobres marchamos para el mismo lado con entusiasmo y optimismo. Entonces, ese era el discurso, ese era lo que trataba de imponerse. Y bueno, con la política debemos resistirnos a eso. Insisto, las condiciones en Argentina y en Brasil son distintas, pero el hecho de reivindicar la política en todos los sectores creo que es un hecho común. Miriam, me permite só uma palavrinha? Com o avanço da extrema-direita, uma das coisas mais sérias que a gente vive é justamente esse reforço a uma fantasia de coletividade que é excludente. Então, você forma um coletivo com base na ideia do nacional, na ideia de uma moral cristã, que é absolutamente excludente de diferentes segmentos da população, e vai normalizando essa exclusão com base nesse apelo a um nós restritivo. Bom, a gente conhece isso na história, e os danos que isso causa. Então, a perspectiva crítica é justamente aquela que permite, me parece, que a gente trabalhe com projetos de coletividade que não varrem para debaixo do tapete a diversidade, não fazem de conta que as desigualdades não existem, e é isso que eles têm, dessa perspectiva da extrema-direita no Brasil hoje, procurado construir, se constrói um coletivo parcial, excludente, violentamente definido, pelo apagamento dessa complexidade, inclusive até mesmo dos conflitos, da legitimidade desses conflitos e dessas diferenças.
Bom, nós estamos aqui com muitas questões, né, mas nós já estamos finalizando o nosso tempo. Então, eu queria que a gente fizesse assim, uma última rodada. Eu acho que no final está muito boa essa conversa, né, essa interlocução que a gente está tendo aqui. Eu acho que são questões que nos tocam diretamente, cotidianamente. E eu queria, então, que a gente fizesse uma última rodada, onde vocês, né, a partir de tudo que a gente conversou aqui, que vai desde, né, das restrições à liberdade da produção científica, as restrições econômicas, os ataques à universidade, os ataques, né, ao que a gente tem produzido. Eu queria que vocês nos dissessem um pouco, a partir do lugar, né, de vocês, de conhecimento, enquanto biólogo, químico, cientista político, como é que vocês veem as possibilidades de futuro, né? A gente tem vivido essa dupla dimensão de restrições dadas pela pandemia e dadas pela situação política aqui no Brasil. Na Argentina não é exatamente o mesmo caso, mas eu queria que a gente pensasse juntos o que a gente pode ter como possíveis perspectivas para sair desse momento tão dramático e tão complexo no qual a gente está vivendo. Que contribuições nós, enquanto cientistas, podemos trazer para as nossas sociedades? Você poderia começar, Aldo? Com muito prazer. Bom, primeiro eu quero dizer, como é a fala de encerramento, né, eu quero dizer que foi um grande prazer, realmente uma discussão riquíssima, e a gente só fomenta mais e mais ideias, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, uma análise bem crua, a nossa democracia vem sendo atacada enquanto regime político, enquanto forma de governo, vem sendo atacada, mas vem resistindo, e está resistindo e vai resistir, eu tenho certeza absoluta. Mas a democracia do acesso, a democracia do conhecimento, está muito falha ainda. Eu acho que a gente melhora, a gente olha para o futuro trabalhando exatamente nisso, quer dizer, nós precisamos democratizar o acesso à informação, o acesso à educação, o acesso aos bens primordiais, saúde, e a gente precisa fundamentalmente entender que um país onde se faz filas enormes na porta de um açougue para se conseguir osso, para se fazer uma sopa para comer, num país onde existe uma quantidade absurda de pessoas passando fome, a democracia não pode estar bem. Eu acho que este é o ponto fundamental. Não há como imaginar um país democraticamente saudável numa situação de fome, de miséria absoluta que estamos vivendo hoje nesse país. Então, a principal questão a ser levantada é uma questão de mínimo de condição social, mínimo de cidadania para os habitantes desse país. E aqui, nós, enquanto educadores, enquanto cientistas, temos sim um papel fundamental no processo de conscientização das pessoas, no processo de fazer com que a nossa ciência saia dos muros das universidades, saia do academicismo, dos papers, e atinja a população de alguma forma. Então, esse é um papel fundamental. Mas eu gostaria de terminar com essa ideia, quer dizer, a nossa democracia não será plena enquanto tivermos um contingente enorme da nossa população simplesmente passando fome, simplesmente sem ter o direito básico de continuar tendo a garantia de ser humano, que é a alimentação. Muito obrigado, Aldo. Professor Alberto, passo a palavra. Sí, muchas veces nos han preguntado cómo vemos el futuro de la salida de la pandemia, y se han hecho muchos pronósticos que la sociedad iba a salir mejor o que iba a salir peor. Yo no sé si va a salir mejor o peor. En Brasil espero que salga mejor, pero lo que pienso es que hay algunas cosas que quedaron más claras. La primera, en el terreno específico científico, en nuestro país quedó claro que se echó por tierra, se eliminó la discusión entre ciencia básica y ciencia aplicada, porque ante la demanda de la pandemia, los grupos que hacíamos ciencia básica pura
inmediatamente nos reciclamos a contribuir a la demanda de la pandemia con test de diagnósticos, con estudios de vacunas, con máscaras, con lo que fuere, con respiradores. Entonces, eso es una lección, porque indica que la ciencia forma gente capaz de resolver problemas y que los problemas van cambiando. Entonces, si uno es capaz de resolver problemas, puede enfrentar nuevos problemas rápidamente. En tanto que si uno no tiene una formación científica básica seria, difícilmente pueda resolver problemas nuevos. Esa es una parte que va, a mi criterio, cambiar la concepción de la ciencia en todo el mundo, pero en los países periféricos sobre todo. Y la segunda tiene que ver con lo que ya hablamos de los criterios de la libertad. Yo personalmente nunca había reflexionado demasiado sobre la contradicción entre las libertades individuales y las colectivas. Pero bueno, en el libro lo que acabo de escribir lo voy a leer un poquito porque dice que muchos grupos hablan de cuidarse, pero omiten el cuidar a los otros, pasando por quienes promueven que se infecten todos y que mueran los que tengan que morir, llegando hasta quienes directamente desconocen la existencia del virus, afirmando que es un invento o una creencia. Muchos de estos grupos se identifican con pensamientos de derecha y algunos con movimientos antivacunas. Son quienes del desideratum burgués de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, reniegan de las dos últimos componentes de la terna, o sea, se quedan con liberté, pero no les importa ni fraternité ni égalité. Entonces, esto también es una consecuencia del mundo futuro. Ahora se ha puesto en evidencia. Ahora sabemos de qué lado tenemos que estar. Antes quizás no, pero ya no hay dudas. Ya no hay dudas que la libertad individual, más allá de que termine donde comienza la libertad del vecino, no es el objetivo. El objetivo es el nosotros, es lo colectivo. Muito bom, muito obrigado, professor Alberto, né? Nos interpela profundamente, né? Porque são as questões que estamos vivendo. E, então, professora Flávia, vou lhe pedir para fazer as suas últimas palavras também, para a gente encerrar esse diálogo aqui, que está sendo muito frutífero entre Brasil e Argentina e entre diferentes áreas de conhecimento. Obrigada, Miriam. Também já aproveito para agradecer mais uma vez. Realmente muito, muito bom poder dialogar com vocês. E eu vou pegar desse ponto em que parou o Alberto. Me parece que é fundamental essa reconstrução de uma perspectiva coletiva. A pandemia nos mostrou duas coisas ao mesmo tempo. O quanto décadas de circulação de uma lógica que mercantiliza tudo, de uma lógica neoliberal, pode nos afastar, né, desse agir conjuntamente, mesmo quando isso protege a cada um de nós, né? E, por outro lado, o quanto nós somos vulneráveis, né, como seres humanos. O que nós compartilhamos é a nossa fragilidade, é a nossa vulnerabilidade, né? Claro que essa fragilidade e essa vulnerabilidade são vividas de maneiras diferentes, desiguais, segundo o acesso que eu tenho a uma moradia, a me alimentar bem, né, a cuidados de saúde nesse período, né? Então, a gente tem esse compartilhamento da vulnerabilidade nas desigualdades. Mas me parece muito importante que o que se construa daqui para diante, para nós que temos essa perspectiva de, né, um mundo mais justo, sociedades democráticas, seja muito calcado nesse coletivo que nós somos, e que compartilha essa vulnerabilidade. Quer dizer, construir democracia, construir sociedades justas, envolve procedimentos institucionais, mas envolve colocar no centro essa vulnerabilidade, as relações de cuidado. Que sociedades nós podemos ser se as relações de trabalho, o modo como nós organizamos o cotidiano, não nos permite nem cuidarmos uns dos outros, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? No Brasil, só para compartilhar com os colegas, a taxa de participação das mulheres na força de trabalho remunerada retrocedeu 30 anos. E isso tem relação direta com o fato de que
nós fomos o país do mundo que, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, teve mais crianças e adolescentes sem qualquer orientação educacional. Não só porque não estavam no presencial, sem orientação educacional. Isso mostra a falta absoluta de percepção do futuro que está nessas crianças, nessa juventude, e de como é que o cotidiano se organiza, né? As pessoas precisam cuidar dos outros, precisam trabalhar, isso só vai se organizar de maneira adequada se a gente tiver uma perspectiva coletiva, né? E fazer circular, só daí uma coisa mais pontual que o Aldo já tinha dito, a gente tem que fazer, de fato, a ciência circular como uma parte da vida, né? Assim, esse pensamento científico, e para isso a gente também precisa pensar a ciência desse lugar, né? Que é o do coletivo, do que nos conecta, né? Nessa vulnerabilidade, essa necessidade de encontrar soluções, né? Para problemas que mudam, como falou o Alberto. Então, mais uma vez agradeço, é um prazer ter dialogado com vocês hoje. Bom, eu estou muito contente, muito satisfeita com esse diálogo. Quero realmente agradecer em nome da SBPC a presença de vocês, também o convite que o Movimento Direita Direitos já fez para, desculpa aí meu ato falho, fez para a gente refletir sobre essas questões, e acho que realmente nós, enquanto cientistas que somos, temos muitas questões, muita contribuição a fazer a esse momento, que é um momento global, não é só um momento que nos atinge enquanto as nossas áreas de conhecimento ou o nosso campo nacional de produção de ciência, né? Nós estamos realmente confrontados a um momento global, e eu acho que vocês colocaram coisas muito importantes, como a Flávia também colocou agora no final, que nós não poderemos pensar o futuro do mesmo lugar. A temática do cuidado, junto com a temática da ciência, são duas questões na ordem do dia e que nós vamos ter que enfrentá-las. Espero que no próximo ano, nesse mesmo dia da democracia, nós já tenhamos respostas um pouco mais otimistas e positivas, e que várias das questões que nós trouxemos aqui já tenham avançado no sentido de mais democracia, menos desigualdade e novas noções, justamente essa noção de coletividade, que eu acho que todos nós concordamos que é o essencial nesse momento onde, né, o sujeito não existe sem o coletivo, e é esse coletivo que está em ameaça, e é para esse coletivo que nós, enquanto cientistas, estamos trabalhando, lutando e construindo, né, o nosso conhecimento. Queria realmente agradecer vocês mais uma vez e, bom, saudar quem está nos ouvindo aqui, nesse momento, nesse dia da democracia, e estamos todos nessa luta, porque ela também é o sentido da ciência que nós estamos fazendo. Muito obrigada.